Boa noite. Você assiste a partir de agora o Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nós vamos falar da economia, das medidas que o governo anunciou para equilibrar as contas e da volta da CPMF. Para falar desses assuntos, nossa convidada é a economista Laura Carvalho, professora da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Você pode participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais. Para entrevistar Laura Carvalho em nossos estúdios, convidamos Isadora Peron, repórter do jornal O Estado de São Paulo. Contamos, como sempre, com a participação do Florestan Fernandes Júnior, jornalista da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite. Boa noite, Laura. Boa noite. Laura, para começar o programa, eu vou comentar uma notícia do dia, eu gostaria de saber a sua opinião. Hoje, a agência de risco Moody's divulgou uma nota muito boa da economia brasileira. Uma nota, assim, que o Brasil está acima do mínimo do grau de investimento, né? E na semana passada, quando a Standard & Poor's divulgou uma nota de que, rebaixando o Brasil, literalmente, o governo quase caiu. Não caiu, mas foi aquela coisa... E dessa vez, no entanto, a gente pode ter certeza que nada vai acontecer, embora essas agências elas tenham o mesmo grau de respeito, tenham o mesmo grau de acertos e erros. Eu queria entender como é que ele pode explicar reações tão diferentes para situações tão equivalentes ou parecidas. Pois é, essa diferença ela já começa em 2008, quando a gente consegue pela primeira vez o grau de investimento, né? Então, até aí ninguém nem falava de grau de investimento. Acho que a maioria dos brasileiros nem sabia que existia. Nem sabia que existia grau de investimento, porque nunca tivemos grau de investimento antes, né? E aí, depois dessa conquista, na verdade, o governo chamou a atenção para essa conquista em 2008, né? E daí passou a haver essa expectativa em torno do tal do grau de investimento. Eu acho que já era previsto pelo mercado, na semana passada, esse rebaixamento, né? Então, o mercado já vinha precificando, já vinha falando da perda pela Standard & Poor's, que anunciou de alguma maneira um pouco antes que isso aconteceria. Então, e tanto que a Bolsa nem reagiu tanto assim, no fim das contas, nem o dólar, né? Houve uma pequena alta, similar à alta que já vinha ocorrendo nos dias anteriores. O uso desse rebaixamento para fins políticos e para desestabilizar o governo, esse é claro que viria, né? E é claro que aí a atenção para a agência Moody's e para a Fitch, né, que é a terceira que também não mexeu ainda no rating, na classificação de risco do Brasil, esse não vai existir, né? Enfim, é um pouco engraçado até a credibilidade que é dada para essas agências, considerando que há multas bilionárias sendo pagas até hoje pelo papel que essas agências exerceram na crise do subprime americano, né? Quando ativos podres, que depois foram considerados podres e que tiveram que ser objeto de resgate pelo Fed e pelo governo americano, foram considerados em todo o período anterior como livres de risco, justamente pela agência Standard & Poor's, né, que teve que pagar $2 bilhões quase de multa por ter reforçado uma trajetória de bolha que existia nos Estados Unidos naquela época. Então, enfim, a gente tem que relativizar um pouco. Acho que os próprios agentes do mercado financeiro que estão sujeitos a essas classificações de risco e que também foram rebaixados, por sinal, né? O Banco Bradesco, Itaú, várias empresas brasileiras foram rebaixadas também junto com o Brasil, né? Até a Petrobras, a Rede Globo, etc. Então, todos os agentes do mercado financeiro, eles próprios, em geral, quando falam sobre isso, relativizam, dizem, olha, é importante a gente mirar porque, enfim, depende dessa classificação o preço das nossas ações. Mas, por outro lado, ninguém leva tão a sério assim o julgamento de agências desse tipo. Antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre a economista Laura Carvalho. Na
Nascida em 3 de março de 1984, Laura Carvalho tem 31 anos de idade e formou-se em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2012, ela completou o doutorado em Economia pela New School for Social Research, em Nova York. Essa instituição é considerada o berço do pensamento desenvolvimentista nos Estados Unidos, que inspirou os programas de combate à depressão conduzidos por Franklin Roosevelt na década de 30 do século passado. Professora da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, Laura é uma das autoras do livro Indústria e Desenvolvimento Produtivo do Brasil, obra recém-lançada de um grupo de economistas, entre os quais se inclui o atual ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. Colunista quinzenal do jornal Folha de São Paulo, Laura Carvalho tem feito críticas frequentes aos programas de austeridade econômica no Brasil e no mundo. Acompanhando de perto a crise da Grécia, definiu a política do Fundo Monetário Internacional e da primeira-ministra alemã Angela Merkel como uma tragédia de erros. Com uma visão crítica do ajuste econômico do governo brasileiro, fez uma defesa enfática do programa de estímulo à economia, assumido no governo Lula para responder à crise de 2009. Como analista, em 2015, Laura Carvalho foi uma das primeiras a anunciar que a queda no crescimento e na receita iriam impedir que o superávit primário nas contas públicas, fixado em 1,1%, não seria atingido em 2015. Laura, boa noite. Por que isso aconteceu? Quer dizer, a gente teve o período do Lula, né? Eu lembro até da crise norte-americana, que o Lula falou que era uma marolinha e que o Brasil não ia ter problema nenhum, e todo mundo, a imprensa, me lembro, na época, criticou, falou que ele estava maluco, que aquilo era uma brincadeira e tal, e acabou virando uma marolinha. O que aconteceu que veio esse tsunami no período Dilma? Aonde que houve o descompasso? Olha... começando pelo Lula, né, o que aconteceu ali, né? Então, houve naquele momento a percepção de que era necessária uma ação do governo rápida, né? E essa ação rápida de estímulo à economia, ela foi facilitada por programas que já vinham sendo executados. Então, de alguma forma, o governo também deu sorte, porque ali o PAC tinha sido lançado, havia um programa de investimentos públicos já em andamento, né? E a crise bateu e já é como se já tivessem as políticas engatilhadas ali, necessárias para que aquele estímulo fosse rápido, na hora certa, na dimensão certa, né? Com isso, a gente saiu muito rápido daquela crise, né? O que aconteceu em 2011, ao contrário, foi um pouco uma demora em compreender o que estava acontecendo e uma estratégia de política econômica um pouco incompatível com, justamente, um cenário de crise europeia, que foi o cenário que começou a se aprofundar em 2012, né? O que eu quero dizer com isso? Então, em 2011... Logo no segundo semestre do seu governo, a Dilma anuncia primeiro um grande ajuste fiscal. Pouca gente fala desse ajuste fiscal, né? Ela anuncia cortes no orçamento, que inclusive vieram um dia antes, poucos dias antes da queda na taxa de juros. Então, naquele momento até se falou disso, isso foi coordenado, não foi coordenado, etc. E esses cortes, na verdade, representaram um ajuste em 2011 de 1% do PIB. Um pouquinho mais até de superávit primário, né? De alteração entre 10 e 11. Esse ajuste, na verdade, procurava amenizar o que seria uma política monetária mais expansionista, né? Então, era assim, em 2010 o diagnóstico era: estamos crescendo demais, crescemos a quase 7,5%, né? A economia está superaquecida, a inflação vai acelerar. Então, precisamos, mas ao mesmo tempo a indústria está sofrendo. Precisamos desvalorizar o câmbio para dar competitividade à indústria nacional. A demanda estava sendo absorvida, ou estava vazando, a gente fala vazando, para importações, para a compra de produtos importados. Era necessário fazer algo para acabar com a sobrevalorização cambial. Então, qual foi a escolha ali? Vamos fazer um ajuste fiscal para que a inflação não acelere muito, ao mesmo tempo vamos reduzir juros e deixar o câmbio desvalorizar. Que foi o que aconteceu, também com outras medidas de IOF, etc., que foram retiradas.
E aí o problema aí é que essa estratégia, para funcionar, né, ela teria que contar com um efeito positivo de estímulo dessa taxa de câmbio mais desvalorizada em gerar um aumento das exportações, uma competitividade maior e uma queda das importações, né? E teria que ser estimulada a indústria nacional. Por outro lado, um efeito negativo da desvalorização cambial, que aliás a gente vai viver agora, é que ela tem um impacto inflacionário. O custo de produtos importados aumenta muito, né? Então a inflação, ela sempre vem, todos os anos no Brasil, quando houve desvalorização cambial, desde o início do regime de metas de inflação em 1999, a inflação saiu do teto da meta, com exceção de 2008, justamente que era um ano de crise, né? Então, esse impacto inflacionário, de alguma maneira, ele desacelerou o crescimento dos salários, desacelerou o consumo, aquilo que vinha dinamizando o mercado interno, né? Foi um pouco limado nessa política, junto com o ajuste fiscal, que também reduziu investimentos públicos drasticamente em 2011. Houve uma redução em relação ao PIB dos investimentos públicos e depois os investimentos públicos que vinham subindo estagnaram nos anos seguintes, né? Houve uma aposta nas concessões, como substituindo esses investimentos. E, por outro lado, a crise europeia vem. E esse aumento das exportações que teria que vir porque, enfim, estaríamos mais competitivos, simplesmente não vem porque as exportações mundiais despencam em 2012. E com isso a gente fica sem nada, né? Sem nenhum motor de crescimento. Investimento público retraído, o consumo retraído, desacelerando, depois estagnado, né? A desvalorização cambial não tem efeito positivo nas exportações porque o resto do mundo entra em crise, certo? E não sobra nada. E o investimento privado, então, é claro, cai também. Porque o investimento privado, o que é? O investimento privado é a compra de máquinas e equipamentos, de estruturas pelos empresários, que esperam ampliar a sua capacidade produtiva para atender o quê? As vendas maiores, né? Ninguém vai comprar máquina adicional se o que segura esse período é o agronegócio, né? Que é o que segura um pouco. E aí o preço das commodities também começa a cair, né? Então, o que acontece ali? Não tem nada. E aí, o governo vai fazendo uma sequência de erros. Porque na ausência justamente se esperava que essas medidas de redução de juros, e aí também outras coisas... Só para conseguir, porque senão vai ser uma pergunta só. Né? Então a gente vai... Não, porque a pergunta era quais foram os erros, né? Já era uma pergunta bem geral. Então, veio cumprir. Bem, não, você falou da política de juros. Queria só entender um pouquinho. Você acha que foi um erro do governo ter forçado a queda de juros? Que agora a gente está vendo ele voltar para o mesmo patamar. A gente ouve muito de muitos economistas isso, que ela foi uma medida tomada na força e não nas condições. Olha, eu acho que em teoria não há nenhum problema em a taxa de juros ser uma variável de controle do governo, tá? A questão é que a magnitude e o timing e como as coisas foram feitas acabaram levando a uma reversão muito rápida dessa política, né? Então, durante os governos Lula, a taxa de juros caiu muito também, mas ela caiu de forma muito gradual, né? Essa conquista de uma taxa de juros menor é essencial até para a própria dinâmica da dívida pública não ficar tão insustentável, etc. Essa redução rápida, que depois levou a inflação a se acelerar, e aí o Banco Central começa a reagir aumentando os juros de novo rapidamente, né? Isso aí realmente é uma estratégia equivocada. Eu acho que é uma questão de... A política econômica tem uma calibragem aí. Né? Então não era um problema o Banco Central dizer os juros estão muito altos em relação a qualquer outro país do mundo. É difícil explicar, mesmo considerando o nosso prêmio de risco e várias outras coisas, uma diferença tão grande de patamar da nossa taxa de juros para a taxa de juros de outros países? Agora, você fazer uma política que simplesmente reduz os juros tão rapidamente, leva essa desvalorização cambial, e aí a inflação acelera, né? E aí acaba que a própria política não se sustenta ao longo do tempo, isso sim é um equívoco. Uma decepção que eu acho que, pelo menos os arquitetos dessa redução tão drástica da política de juros, acho que sentiram, pelo menos manifestaram, é que se imaginava que você reduziria os juros e os empresários com dinheiro barato iam investir.
Só que parece, isso foi uma análise que eu vi de várias pessoas, que os empresários já têm incorporado o ganho financeiro. Ou seja, o juro alto virou parte do lucro das empresas, mesmo as empresas produtivas, né, industriais. Assim, você cortou uma parte dos ganhos deles e aí eles param. É verdade isso? Sem dar outra, né? Porque se a economia estivesse crescendo muito, é claro que o investimento produtivo ele tem uma remuneração, os empresários lucram mais com o investimento produtivo. Mais né? do que o investimento No momento financeiro? que você... Não, eles lucram com as duas coisas, depende daquilo que está acontecendo. Então, o investimento no Brasil cresceu muito entre 2005 e 2013. Se diz que o modelo foi liderado por consumo, isso é um mito. Na verdade, o crescimento real do investimento no acumulado entre 2004, 2013, 14 até, foi maior do que o crescimento acumulado do consumo. Né? Então, essas coisas andam juntas. Agora, essa política, na verdade, ela tem duas partes de ilusão. A primeira é que você falou. É considerar que o setor produtivo e o setor financeiro são coisas completamente diferentes. Não é verdade. Há entesouramento pelo setor produtivo e o setor produtivo vai escolher investir em capital financeiro ou capital produtivo dependendo do que está rendendo mais. Né? No momento que o crescimento despenca e a taxa de juros também despenca, o setor produtivo, ou pelo menos parte do setor produtivo, se une ao setor financeiro nas pressões pelo aumento da taxa de juros. Certo? Então, essas classes, elas não são tão disjuntas. Então, houve essa ilusão. Quando a Dilma pensou que ela ia, de alguma maneira, trabalhar com uma aliança entre trabalhadores e setor produtivo, que no mundo ideal é ótima, né? Mas, na prática, setor produtivo e setor financeiro são vinculados de diversas maneiras, não só pela forma como ganham dinheiro, mas também por onde moram, né? Onde os filhos estudam. Então, você acha etc. também que... Porque a gente teve, nesse período todo da Dilma e do Lula, uma taxa de desemprego muito pequena. Acho que nunca na história desse país foi tão pequena, né? Ela foi alavancada, então, por recursos públicos e investimentos públicos e não privados. Não, foi alavancada por ambos, né? Então, houve um ciclo virtuoso aí na economia brasileira, onde o governo entrou com basicamente dois pilares, né? Um aumento no investimento em infraestrutura e no investimento infraestrutura física e no investimento em infraestrutura social, né? Também com programas sociais, e com distribuição de renda via salário mínimo e via programas de transferência, etc. Essas coisas criaram um dinamismo do mercado interno. No mercado interno, eu estou incluindo consumo e estou incluindo investimento. Essas duas coisas se retroalimentaram. Você olha para a série de consumo, a série de investimento, consumo aumenta no ano, investimento aumenta em seguida, né? Você cria uma dinâmica virtuosa. Isso realmente foi ampliando não só o emprego em geral, mas especialmente o emprego no setor de serviços, que foi um setor que se beneficiou muito das políticas distributivas, porque as pessoas, quando ganham um pouco mais, né, elas passam a consumir mais serviços. Né? São aquelas coisas que a pessoa só tem um salário mínimo, ela vai consumir praticamente só bens, alimentos, né, bens industriais, aquelas coisas básicas. No momento que as pessoas ganham um pouco mais, passam a consumir mais serviços. E setor serviços é um setor muito intensivo em mão de obra. Então, absorve muito trabalhador. Com isso, a taxa de desemprego atingiu patamares historicamente muito baixos. Vamos ouvir o economista Luiz Gonzaga Beluso. Ele gravou uma pergunta para você. Então, Laura, eu gostaria que você avaliasse o ajuste fiscal a partir dos efeitos negativos e contraditórios da política monetária. Até mesmo os economistas mais graduados, ortodoxos, apontam esse conflito, né? Por exemplo, Michael Woodford, no seu livro Interest and Prices e em outros artigos, mostra claramente que não é conveniente uma política de juros agressiva numa situação de dominância fiscal. Bom, eu acho que esse é um problema gravíssimo que a gente está vivendo hoje, né? E que ele é um problema que, além de ser um problema geral tratado pelos economistas, ele tem um elemento um pouco jabuticaba aqui no Brasil. Né? Ainda que se tenha melhorado nesse aspecto, grande parte da nossa dívida pública é indexada à Selic. Né?
pelas LFTs, as chamadas LFTs, né, letras de tesouro. E isso faz com que o impacto de um aumento da taxa de juros pela política monetária seja direto sobre o pagamento de juros que a gente faz em cima da dívida pública. Coisa que não é o caso em outros países. A maioria da dívida, enfim, quase toda a dívida emitida por outros países não é indexada a nada, né? É pré-fixada, né? E o mercado determina qual é o preço, qual é a taxa de juros a cada período do tempo, e aquela taxa de juros vai ser a mesma cobrada até o vencimento dos títulos, né? No caso do Brasil, ainda que no governo Dilma, e isso é uma parte positiva do governo Dilma, houve uma melhora do perfil da dívida, então houve uma diminuição dessas LFTs e aumento dos títulos indexados à inflação e pré-fixados, né? Mantemos ainda uma parte alta da dívida indexada à Selic. Então, o efeito ele não é só indireto, ele é direto, né? Então, isso daí é um problema sério. Eu acho que a política monetária e a fiscal contracionistas ao mesmo tempo estão gerando um problema de retroalimentação que passa, por um lado, pela recessão e a perda de arrecadação de impostos, né, o que torna a política fiscal ainda menos ajustada, né, o que vai deteriorando as contas públicas, exigindo corte de gastos cada vez maior. Por outro lado, a política monetária subindo a taxa de juros e fazendo com que a dívida pública suba por esse lado, né? Então, a gente fica no... Laura, posso puxar um pouquinho a discussão para hoje, para essa semana? Você começou falando ali da agência de risco, você falou que tem que relativizar a perda de grau de investimento, mas a gente viu que não foi isso que o governo fez, né? Não. Porque ontem lançou um pacote com muitas medidas, mais impostos, corte de gastos, enfim. Queria sua avaliação sobre esse pacote de ontem. Hoje a presidente passou o dia ouvindo aí o governo, as aliados sobre isso, enfim. Olha, boa pergunta. Um pouco pé no chão. Vamos lá. Enfim, o governo atendeu as pressões, né? Então havia quase que nos editoriais de jornal uma lista de exigências, né? Ou você faz isso, ou a gente te tira, né? O negócio ficou... Última chance. Teve um jornal que falou deu ultimato, né? Última chance. Então, realmente, a situação política é gravíssima. Então, o governo não relativizou o rebaixamento da nota. Talvez não seja o caso, talvez o governo não tenha relativizado a realidade política que está vivendo, né? Mas aí, eu acho que houve algumas coisas que podem ser positivas dentro dessas medidas anunciadas e outras que eu acho que são bastante negativas, tá? Entre as positivas, tá? Todo esse chamado gasto tributário, né, que o ministro Levy apresentou, que são aquelas desonerações, enfim, reintegra, né, que ele justificou como não sendo mais necessárias, ou pelo menos não nesse momento, dada a desvalorização cambial que já vinha ajudando a indústria a ganhar competitividade, um outro subsídio para a indústria química. Esses gastos tributários realmente são muito altos e eu acho que o fim desses gastos tributários só melhora a situação e não tem um impacto muito negativo na economia, tá? Então, essas eu defendo. Além disso, a tributação mais progressiva dos ganhos de capital financeiro, eu acho que foi extremamente positiva. A gente tem uma estrutura tributária bastante agressiva, que tributa muito mais os mais pobres, menos os mais ricos, e essa foi uma das formas. Existiriam outras, talvez até melhores, de arrecadar mais e de aumentar a progressividade da estrutura tributária. Mas você acha que quanto a gente vai obter com os ganhos de capital, que foi a novidade que você está falando aí, né? Quanto que a gente vai obter? Eles tem uma ideia? Eu acho que 1,8 bilhão não era algo muito expressivo dentro da... Teriam coisas a serem feitas um pouco melhores do que essa. Mas ainda assim, enfim, temos que destacar coisas, taxar grandes fortunas? Lucros e dividendos, né? Imposto de renda da pessoa física. Esse tem um potencial arrecadatório realmente alto. Uma estimativa assim, se você... Hoje a alíquota é 0. Se você coloca 10%, dá 30 bi. Ou seja, você não precisa de CPMF. Tem uma dissertação de mestrado de um auditor da Receita que trabalhou na UNB,
fez até a dissertação na UNB, e ele tem os números, porque ele pegou os dados da Receita Federal. E ainda que seja declarado no imposto de renda de pessoa física os lucros e dividendos, eles são isentos de tributação. E isso é muito raro. A maioria dos países do mundo, quando o lucro não é retido na empresa, não é usado para investimento na empresa e é transferido para os sócios enquanto rendimento da pessoa física, isso leva a tributação como qualquer outro rendimento. Por que o trabalho é tributado e o lucro e dividendo não é? Então, isso gera um problema que é o seguinte, geram dois problemas. Um é, rico não paga imposto de renda, porque ninguém recebe na pessoa física, quem paga é a classe média, né? E o segundo problema é uma certa precarização do trabalho, inclusive pessoas sendo contratadas como pessoa jurídica, que na verdade estão fazendo atividade de pessoa física, não recebendo benefícios, etc. Então, esse eu acho que seria uma forma progressiva e que traria um benefício adicional de tirar os incentivos para esse tipo de contratação, que inclusive não é legal, né, pelo nosso Código Trabalhista. Agora eu queria voltar num ponto que dentro das medidas tem uma parte negativa, eu não falei da parte negativa, acho que tem que falar. Há lá uma ideia de que vai haver um desvio, uma mudança de fonte, né, e os cortes no PAC e na saúde, na realidade, serão financiados pelas emendas parlamentares, porque os deputados estariam muito interessados, né, em fazer emendas parlamentares que contemplem saúde e PAC. De fato, deve ter, essas emendas já estão acontecendo. Dificilmente, eu não sei qual vai ser a capacidade do governo de negociar que mais dessas emendas contemplem. Eu ia dizer, faltou combinar com os PAC, russos isso aí, porque mas eu acho ninguém foi avisado lá no Congresso. Os deputados hoje estão Exatamente. Então, eu acho que assim, o governo jogou para o Congresso uma coisa e, no fim das contas, é claro, o Congresso provavelmente não vai acomodar isso e o que vai acontecer? Corte no PAC, corte na saúde. Né? Aliás, esse falando em corte, né, o governo está propondo aí adiar o reajuste do funcionalismo. Eu queria saber se você acha que se isso é uma medida correta ou vai ainda criar mais problemas de mobilização. E outra coisa é o seguinte, se fala muito em corte de ministérios, como se fosse um grande corte... Irrisório. Você podia explicar para a gente isso? Irrisório. Não, então, há essa ideia, né, no imaginário popular de que o governo é esse grande absorvedor de recursos, ineficiente, etc. Um grande problema, o Estado não deveria existir porque só gere de forma ineficiente recursos. E aí a coisa dos ministérios virou quase um símbolo disso aí, né? Quando você vai olhar na prática, houve secretarias com status de ministério criadas, etc., mas que já existiam dentro de outros ministérios, assim como vai deixar de existir. E a economia ali que a gente viu era 0,2, sei lá, né? 0,4, não lembro o número. Mas, assim, perto das outras economias que o governo vai fazer de diversas formas, outra que é importante, por exemplo, é o teto de remuneração. Isso é uma ótima medida. Você estabelecer critérios rígidos, disciplinar qual é o teto de remuneração do servidor. Inclusive para o judiciário, né? Isso é importante. Porque o judiciário hoje em dia... A coisa dos ministérios vai acabar sendo uma reforma ministerial um pouco de cunho político, né? Que tem esse simbolismo aí de, olha, estamos reduzindo. Mas na prática vão ser subsecretarias que vão entrar dentro de ministérios anteriores. Você diz o quê? Agora, o reajuste do funcionalismo, eu acho que politicamente é um tiro no pé. Eu, sinceramente, acho que vai haver uma mobilização de centrais sindicais, de associações de servidores. E a economia é pequena? Não, a economia até que é grande, né? Eles adiaram só, né? Eles adiaram para agosto os reajustes. Mas vai... O problema é que o governo está num momento, né, em que as coisas não estão sendo... Está perdendo sua base de apoio, já perdeu sua base de apoio, né? E esse tipo de coisa pode dificultar. Vamos fazer um rápido intervalo, mas nós voltamos em instantes com a economista Laura Carvalho. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com a economista Laura Carvalho. Pedro Botino Teixeira pergunta pelo Facebook. As medidas de ajuste fiscal devem contribuir para uma contração do PIB da ordem de 3% neste ano? Mas o que levou à estagnação do ano passado?
Por que o PIB despencou 2,7% em 2013 para 0,1% em 2014? O que é? Olha, primeiro que eu não acho que vai ser 3% Não. do PIB esse ano. Não, acho que pode haver essa contração, mas não é toda explicada por ajuste fiscal. Tem uma parte que é lava-jato, tem outra parte que é política, tem outra parte que é crise internacional. Eu acho que a redução dos preços das commodities é o principal fator que já veio desacelerando a economia brasileira nos últimos tempos, especialmente... Quer dizer, a mudança da economia mundial. Nesse caso, eu acho que em grande parte, né? Ainda que a falta de reação do governo, de estímulo via investimentos públicos e o excesso de concessão, de aposta na resposta do setor privado a esses vários subsídios, também não tenha dado uma resposta à altura para essa crise internacional e pelo preço das commodities, que é o... O que o governo deveria ter feito? gente Se os exporta. subsídios não funcionaram, o que ele podia ter feito? Assim? Eu sou a favor de política direta de investimento público. Investimento público na veia. Eu acho que o investimento público ele tem uma vantagem que ele é a demanda, ele é a oferta. Ele melhora a produtividade, ele reduz os custos dos empresários, né? Você dá estradas melhores, escoa, melhora a produção. Isso tudo é bom para os empresários pelo lado dos custos e, ao mesmo tempo, o governo está garantindo uma injeção de demanda numa economia estagnada. Mas como investir se o governo diz que não tem dinheiro, está cortando? Não é verdade que o governo não tem dinheiro, né? Diz que tem O governo tudo- está gastando não, dinheiro tô falando com que tudo é pagamento de despesa. juros, né? O governo estava gastando dinheiro com subsídios ao setor privado, com desonerações totalmente sem critério, estava gastando dinheiro com crédito ao BNDES, também sem contrapartida, muitas vezes extensivo demais, subsidiado, né? Estava gastando dinheiro com tentativa de fazer que o setor privado reaja, e o setor privado não reagiu, né? Então, claramente foi uma escolha de aonde alocar os recursos que deu uma deterioração fiscal do mesmo jeito e que naquele momento, 2011, 12, 13, poderia ter sido, ao invés de com esse canal, com a manutenção de programas de investimento público. Vamos ouvir o economista e professor da FGV do Rio de Janeiro, Mauro Rochelin. Ele gravou uma pergunta. Com relação à taxa de juros Selic, eu gostaria de saber se a taxa de juros Selic já se encontra hoje no seu patamar mais elevado ou ela deveria ainda ser aumentada? Não, acho que ela não deve ser aumentada de jeito nenhum. Eu acho que nenhuma economia no mundo com uma recessão de 2% eleva a taxa de juros dessa maneira e já está comprovado, ou pelo menos já está ficando claro, né, que a taxa de inflação ela não está respondendo a essa alta taxa de juros. Por quê? Porque a taxa de inflação ela foi inicialmente, principalmente, e a ata do Copom, surpreendentemente, aponta isso, de preços administrados, aqueles preços que o governo vinha controlando um pouco excessivamente, né? E que ele soltou esse ano, isso deu um choque de custos, e ainda a desvalorização cambial tem um efeito via alta de preços de importados, custos de importados, etc. Então, ela é uma inflação hoje que é essencialmente de custos e não de demanda, né? Então, não adianta. Agora, quando a gente fala aí da questão da arrecadação do governo, né? A gente tem um país que cobra seus impostos de uma maneira meio anárquica, né? Quer dizer, você tem estados, municípios, o governo federal, são tantos impostos. Você acha que é possível a gente fazer uma convergência de alíquotas, fazer uma reforma? Talvez não seria a hora de seriamente fazer essa reforma tributária e fiscal? Olha, politicamente, muito difícil, né, no momento atual, mas seria essencial, né, essa reforma tributária. E eu acho que a reforma tributária ela não é só de aumentar impostos, né? A reforma tributária é também de reduzir impostos, né? É de reduzir impostos sobre o consumo, né, sobre a produção, né? Muitas vezes tem bitributação, o produtor paga imposto ao longo da cadeia, os vários insumos pagam o mesmo imposto, etc. Por outro lado, o imposto é baixo sobre a renda e o patrimônio. E isso é o sistema tributário mais regressivo que tem, né? É muito mais regressivo que países com, inclusive, uma carga tributária bem menor que a nossa, mas que tributam sobre a renda e o patrimônio mais que o dobro do que nós, como os Estados Unidos. E o que você achou da solução do governo com a volta da CPMF para... Olha, a CPMF ela não é um imposto progressivo. Por que eu estou falando isso? O imposto progressivo é aquele imposto em que os que ganham mais pagam relativamente mais da sua renda com aquele imposto.
Né? O imposto de renda é um imposto progressivo porque tem faixas de renda e alíquotas cada vez maiores. Né? A CPMF ela também não é um imposto regressivo, no sentido de que o que é o imposto regressivo? Por exemplo, o imposto que você paga quando você compra 1 quilo de feijão. Isso aí vai ser o mesmo imposto, exatamente o mesmo valor do imposto pago por quem ganha R$1 milhão e quem ganha R$100. Né? Então, esse é o imposto mais regressivo que tem, porque a proporção gasto com aquele imposto é muito maior para os que ganham pouco. A CPMF ela é basicamente um imposto neutro. É um imposto onde quem faz mais transações financeiras e, portanto, tem mais renda, paga um volume maior. Né? Mas, em proporção à sua renda, todo mundo paga a mesma coisa. Eu queria entender isso, porque a CPMF, né, Paulo, ela no Brasil, ela foi criada pelo Fernando Henrique para ser usada na saúde. E depois foi surrupiada para resolver a questão orçamentária do governo. Né? Então, assim, efetivamente, ela pesa quase nada para um trabalhador de classe média. Por exemplo, R$20 por mês. Claro. Né, e tal. O que vai pesar é para as empresas um pouco mais. Por que fazem tanta pressão contra a CPMF? Pois é. Eu acho que no momento estão fazendo, o setor empresarial está fazendo pressão contra o aumento de qualquer imposto. Né? Então há quase que uma ligação, já não sei, acho que já tem um telefone ali, que ele não é mais o telefone vermelho, mas que toca lá no gabinete da Dilma, que já é direto os empresários falando, não, né? CPMF, não. Né? Qualquer coisa, não. Não, né? Caiu o Levi? Não, você sai. Né? Então, não sei, está um momento muito esquisito. Ele não é dos piores impostos, como eu falei, né? De fato. Agora, existiriam opções melhores também, como a taxação de lucros e dividendos no imposto de renda de pessoa física. E que tem um poder arrecadatório muito parecido. E que a dificuldade é porque mexe com o coração da concentração do poder econômico no Brasil. Né? Claro. Quem manda no dinheiro. Você realmente em ambos os casos há uma dificuldade, mas certamente no lucros e dividendos, que é o imposto que atinge aí, sim, recai mais sobre os mais ricos, o bloqueio são os que financiam as campanhas, provavelmente, também. Pois é. Me diga uma coisa, você estudou e acompanhou muito a revolta do governo grego com a União Europeia, com a Angela Merkel, com o Fundo Monetário, né? E imagino que, como muitas pessoas ficaram decepcionadas com a reação do Tsipras quando ele vai para a Europa, imagina que vai conseguir alguma coisa e volta para casa, né, com o rabo entre as pernas, vamos dizer assim, racha o partido, dissolve o governo, chama novas eleições, ou seja, parece assim que aquela expectativa que se tinha, que muita gente tinha, né, do não, né, aberta por um plebiscito com mais de 60% dos votos, de repente ela se reverte. A mensagem que fica é que o capital financeiro no mundo é tão poderoso que ninguém pode enfrentá-lo, ou qual é a mensagem que sobra disso? Porque para muita gente foi assim, eu lembro que muita gente falava assim, tem governo que respeita a sua palavra, tem governo que não respeita. A gente sabe muito bem o subtexto. De repente, qual é a mensagem que ficou disso aí? Inclusive tem gente falando do Tsipras como um novo Lula, né? Eu vi um artigo naquele Project Syndicate de um cara chamado Jeffrey Sachs, eu acho, falando que Tsipras é new Lula. Agora? Enfim, não, um pouquinho antes, que é o cara que traiu os seus... Bom, eu acho que... Lula não pode ser assim chamado, Lula, né? Lula não pode ser assim chamado, mas, enfim, também acho que não. Mas, enfim, houve uma decepção muito grande. Agora, na Europa, eu acho que o problema não é só o poder do capital financeiro. Ali, tanto que o FMI já vinha com uma postura, e continua com essa postura, de que a dívida precisava ser renegociada, que não ia botar mais dinheiro numa economia que claramente estava numa espiral recessiva e que não ia ter capacidade de pagar a sua dívida quanto mais fizesse cortes. Né? Então, ali houve uma coisa um pouco política, houve uma tentativa, eu acho que da Alemanha e de outros países, de mostrar o exemplo que, olha, isso aqui, vocês não elejam governos de esquerda nos seus países, porque isso aqui não vai dar certo. Então, um recado para a Espanha, um recado para Portugal. Eu acho que foi muito mais político do que
econômico, e de fato funcionou, né? Deu esse recado. Né? E você que tinha contatos, conhecia relativamente bem a equipe econômica do governo grego, como você percebeu isso, como você sentiu isso? Não, olha, eu tô um pouco do lado do Varoufakis ainda, né? Do ministro da Fazenda grego, que agora é deputado, né? Apenas deputado, era ministro, deputado, agora é apenas deputado. Varoufakis era da esquerda e era contra essa cesão, só para o público entender um pouco do que estamos falando. O Varoufakis e o Tsipras agora racharam, né? E o Varoufakis, ele continua defendendo uma postura um pouco mais radical. E eu acho que o Varoufakis estava mais disposto a aceitar a saída da zona do euro. E eu acho que talvez tivesse sido mesmo o cenário menos pior. Não teria sido um cenário fácil, teria sido dramático, mas menos pior. Tá. Bom, com relação a essa questão no início do programa, que você falou que essa junção da crise econômica com a crise política acabou ampliando as dificuldades do governo Dilma, né? Eu queria saber de você se a crise que nós estamos vivendo hoje, ela tomou essa dimensão também por conta de uma cobertura negativa, sistemática nos últimos 12 meses. A impressão que dá assim, a crise, vai ter desemprego, vai ter inflação, os juros vão subir. Isso tudo acabou, você acha que piorando a situação? Acho que sim. Acho que o governo... Toma uma água aí para melhorar um pouco. Já acabou aqui. Bom. Acho que o governo colaborou com esse clima. O governo decidiu, no início, comprar o discurso, né? Comprar o discurso da oposição. No momento que indica o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, basicamente está dizendo, olha, estamos mesmo numa crise fiscal. Estamos mesmo fazendo tudo errado. Temos que fazer uma política que não tem nada a ver com a que fizemos. E isso vai passando também para a população e para a base eleitoral do próprio governo a sensação de que, tá bom, mas então por que é esse e não o outro, né? E uma confusão muito grande. E a sensação de que, bom, se esse governo está fazendo isso, então vamos nós também, nós famílias, parar de consumir, nós empresários parar de investir, e uma coisa vai colaborando com a outra, né? Eu acho que a crise política e econômica estão muito vinculadas, é difícil saber o que começou antes, o ovo ou a galinha, né? A crise econômica dificulta, porque exacerba conflitos distributivos sobre a renda e conflitos sobre o orçamento público. Por outro lado, a crise política faz com que as medidas econômicas não consigam sair do lugar. Mas essa questão, você não acha que tem um problema do governo tentar se entender? Porque existem dois ministros da equipe econômica, o Levy e o Barbosa, que vivem brigando e essas brigas vivem públicas, se tornam públicas, e aí uma hora a Dilma cede para o Barbosa, outra hora ela cede... Parece que não tem um caminho certo? Olha, eu não sei, eu não estou no governo, não sei exatamente como se dão essas brigas, né? Me parece que até houve momentos no passado em que foi saudável o ministro da Fazenda ter uma postura mais assim, o ministro do Planejamento ter uma postura mais assada, acho que isso teoricamente não é um problema, ainda que eu acho que nesse caso a escolha do ministro da Fazenda ela foi tão descolada do discurso da campanha eleitoral, ela foi tão descolada do que queria a base aliada, do que fez com que a presidente fosse eleita, que aí o apoio ao Levy, ele vai sendo limado, né? E isso tem um lado também que tem a ver com o próprio fracasso das políticas que foram sendo feitas, né? Porque aí o Levy, ele é escolhido com a promessa de restabelecer a confiança, né? Com isso, a trajetória de crescimento voltar, reduzir a dívida pública, impedir a perda do grau de investimento, certo? E aí você vai vendo cada uma dessas coisas não vai acontecendo, né? E há uma certa impaciência da população e eu acho que de alguma maneira a presidente Dilma também vai ficando preocupada e aí às vezes vai numa direção um pouco diferente e o Levy vai perdendo força. Aí em outros momentos vem toda a pressão política de novo, todo mundo fala, não, Levy sair significa o impeachment. E aí ela volta
a ir na direção que quer o Lévy. Então, acho que a crise política e a falta de apoio, num lado ou no outro, faz com que se crie essa confusão. Os empresários acho que já perceberam isso. E estão jogando com isso. Não, né? estão querendo que parem com essa coisa da politização dessa crise, né? Quer dizer, me parece que os grandes empresários estão preocupados com isso. Eu acho que tem empresários e empresários, né? E tem os banqueiros, e é difícil saber exatamente o que quer cada um, né? Mas eu acho que, de fato, tem uma parte do setor empresarial e do mercado financeiro que já viu que não vai ganhar nada com essa confusão, né? E, inclusive, a parte principal aí, que é a parte do Congresso, né? E está tentando pressionar o próprio Congresso a agir de forma mais responsável, que também foi um dos atores aí para que as coisas não tenham caminhado do jeito planejado, nem numa direção nem na outra. Nem na direção do ajuste rápido, brutal, etc., que queria o Lévy, e nem na direção de uma política anticíclica para uma economia em recessão. Né? Então, é um pouco... Eu queria que você comentasse um pouco o que é de semelhante e o que é de diferente, porque quando o Lula tomou posse em 2003, 2004, 2005, mais ou menos assim, até a saída do Antônio Palocci, o governo vai ter uma política que guarda muita semelhança com aquilo que a gente faz hoje, que é aquilo que a gente vê hoje, né? Muita semelhança, estou dizendo que é idêntica, vai guardar muita semelhança. Porém, ela acaba dando certo. Né? Ela acabou dando certo. Exatamente. Você vai entender qual é a diferença disso aí? O cenário externo você já falou, mas enfim. Não, o cenário externo era outro. E essa política, ela começa, na verdade, a taxa de crescimento ela começa a acelerar mesmo quando essa política é revertida, né? Um pouco por sorte, porque foi aquele caso do caseiro, etc. Mas em 2004 já estava crescendo bem. Começa em 2005. 2004 é 4,5, depois vai para 5. Eu acho que o cenário externo é o que fez a diferença. O que fez a principal diferença. Que e agora acho que talvez também totalmente... o cenário político e a unidade em torno daquele projeto. Que veio também, teve um mensalão, é tudo maluco, né? Porque veio... Aí foi 2005. 2005. Mas aí a política reverte, justamente aí, começa a ser mais expansionista. Os governadores, né, 19 governadores estiveram aqui em Brasília apoiando a presidente e pouca gente fala sobre isso, mas estados como São Paulo, né, estão sofrendo muito, talvez até mais do que o próprio país com relação a essa crise econômica, né? Eu queria saber, existe condições dos governadores melhorarem essa situação? Quer dizer, ninguém fala da crise nos estados, mas o desemprego aumentando em São Paulo, a indústria parada, quer dizer, os governadores estão fazendo a parte deles? Olha, os governadores, eles têm além do que, eles arrecadam muito com o ICMS. Mas eles têm que respeitar a lei de responsabilidade fiscal, a margem para fazer política. Muitos estão quebrados, né? Pequena, né? Muitos estão quebrados. E, bom, o estado de São Paulo já vinha crescendo menos do que o resto do país, mesmo quando a economia estava expandindo, né? Então, houve uma redução da desigualdade regional, o que, no fim das contas, acontece porque São Paulo e o Sudeste cresceram menos do que outras regiões. Agora, o Rio vai sofrer muito. O Rio, com a Lava Jato, realmente vai Bate ser... de frente na Petrobras, que era um grande carro-chefe. Toda a cadeia de petróleo que está no Rio de Janeiro paralisada, né? Então, já não é uma economia com muitas... Mas aquilo que era a recuperação do Rio vai dar uma... Rio realmente é preocupante. Acho que é bem mais preocupante que São Paulo, até principalmente pela coisa da violência. Então, a crise econômica vai... Olha, temos duas perguntas de internautas que tocam numa das suas especialidades, que é a industrialização. E a indústria, a economia industrial. A Ingrid e o Jefferson dos Santos, ambos perguntam pelo Facebook. A nossa industrialização tardia interfere na crise sistêmica do Brasil na atualidade? Pergunta a Ingrid. E eu já vou perguntar ao Jefferson, você já vai ali. O Jefferson pergunta se o deterioramento da indústria brasileira ao longo das últimas décadas tem alguma relação com a nossa estagnação no crescimento econômico, nossa dificuldade de sustentar o crescimento econômico.
Claro, eu acho que se fala muito em desindustrialização, né? Eu acho que a desindustrialização a gente tem que pensar de forma mais ampla, não é só a parcela no PIB. A parcela da indústria no PIB, não vejo tanto problema dela ter caído se isso... Se outros setores crescerem. Serviços cresceu, etc. Mas a indústria é essencial, porque a indústria ela cria um dinamismo de crescimento da produtividade, de inovação, etc., que é o que a gente precisa até para se desvincular um pouco desse ciclo de commodities, da dependência tão forte, externa, de fatores externos, etc., para o crescimento. Só que essa crise da indústria, ela começa na década de 90, ela começa com a liberalização comercial, em 89, quando há uma liberalização, isso mata Collor. Um monte de setor. Collor. Claro, não. Vamos pegar historicamente. É Collor. Collor. Tá. Ali a indústria brasileira não tem a menor capacidade de fazer frente à concorrência internacional com a Aquela abertura. coisa contra as carroças em geral, né? E ali já morre uma série de setores. Outros ficam moribundos, né? Esses setores moribundos vão sendo estimulados, vão sendo mantidos, até hoje, né? Com política de IPI reduzido, isso e daquilo, né? E nunca, em nenhum momento, nem no governo Lula, nem no governo Dilma, nem nos governos anteriores, há um projeto de desenvolvimento claro e coordenado para mirar a estrutura produtiva que queremos ter, né? O que há são iniciativas descoordenadas que atendem às demandas daqueles empresários moribundos, mas quem disse que a estrutura produtiva que a gente quer é aquela que é de salvar essa indústria automobilística ou aquela outra que está moribunda. De repente, a estrutura produtiva que a gente quer ter é de carro elétrico, é isso, é aquilo. E para isso, todos os países do mundo que fizeram a diversificação da estrutura produtiva contaram com políticas, né? Políticas industriais. E é isso que salva a indústria. Não basta um bom ambiente macroeconômico, não basta uma taxa de câmbio competitiva. A taxa de câmbio competitiva é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente, né? E não houve com seriedade. Você acha que esse planejamento. o Estado mínimo aí, que foi defendido no período do Fernando Henrique, e que muita gente repete que seria a saída para o Brasil, quer dizer, o Estado ser menor, gastar menos, você acha que esse ainda é um caminho para o país? Não acho que seja um caminho para o país. Daria para você explicar por que não? Não, eu acho que essa visão que parte da ideia de que os mercados vão, por eles mesmos, levar o país para a eficiência máxima, ignora a forma como todos os países avançados chegaram onde estão. Todos eles usaram de políticas muito ativas, né? Agora, eu acho que há uma confusão aí, muitas vezes nesse argumento, que tem a ver com, a carga tributária é alta, mas o Estado não está investindo da melhor forma, os serviços não são suficientemente bons, etc, etc. Essa é uma demanda justa. Eu acho que tem que haver uma demanda pelo uso dos recursos de forma... Uso correto, né? Uso correto. Correto, Socialmente... por serviços melhores, por uma educação melhor, uma saúde melhor. Inclusive, bandeiras que pautaram o início das manifestações de 2013. Mobilidade, cidades, etc. E que sumiram da pauta como se tivesse havido aí uma desistência. Então, tá bom. Então, agora é o seguinte... Esquece Estado, esquece política, esquece as instituições, esquece a Constituição de 88, esquece CLT e vamos tocar cada um seu barco, porque esse Estado aqui não dá mais. E essa é uma visão muito perigosa, que acaba levando a retrocessos que a visão gente que todo tá mundo quer ser vivendo. empresário, né? Quer dizer, não que seja errado, mas que quando todo mundo quer ser empresário, para ser empresário precisa alguém trabalhar. Você falou muito da Lava Jato. É um impacto muito grande na economia? Olha, eu acho que é um impacto muito grande na economia, mas é aquele impacto que a gente tem que estar disposto a pagar, porque é uma coisa muito boa, né? Então, tem que deixar isso claro. Ainda que haja na Lava Jato, talvez a forma de tocar as coisas não seja sempre muito transparente, há uma seletividade um pouco nas formas como as coisas estão sendo levadas, eu acho que é essencial que haja uma investigação séria como a que está havendo, né, desse tipo de crime que sempre já existia há muito tempo no Brasil, né, e que não vinha sendo descoberto. E é um custo que a gente tem que
arcar, porque no futuro... Talvez não parando a são Petrobras menos como recursos. pararam, né? Quer dizer, Agora a gente tem que pensar como que a gente, de alguma maneira, compensa os danos econômicos disso daí, né? você Porque pode um monte fazer de investigação sem parar a empresa. um monte de construtora parada, né? E que vai ter que pagar multas bilionárias e não há construtoras nacionais para substituir. Então, o que vai acabar acontecendo é construtoras estrangeiras Se é que vão vir, se né? estabelecendo, se é que então, eles vão vir, querer. né? Se é que Né? vão vir. Então, tem um problema aí. A gente não pode simplesmente matar o setor, né? Eu acho que o impacto no PIB é bastante alto. Acho que a cadeia de petróleo ainda tem um impacto no investimento que é muito significativo, incluindo aí a Petrobras, claro, mas também todas as outras indústrias na cadeia, e isso está levando a despencar o PIB ainda mais. Agora, é algo temporário, espero, né? Supondo que essa solução na vai Itália surgir, não foi, é né? algo Porque na Itália, temporário. por exemplo, o desenvolvimento da Itália pós mãos limpas é pior que o da Grécia. Né? Quer dizer, não é que assim, é curto prazo. É uma coisa assim, toda a indústria italiana acabou, o grande grupo italiano hoje é um grupo de moda, é o Armani. Todas as outras empresas italianas foram vendidas, compradas, né? A política italiana virou, né, uma política esvaziada. Então é uma questão um pouco, né? É complexo, né? Como É que a gente complexo. sabe? E essa coisa da corrupção versus políticas de Estado necessárias também é complexo, né? Então tem aquele filme, O Jogo da Imitação, que é a descoberta do computador no momento de guerra lá, pelo Alan Turing, etc. Aquilo ali era uma política financiada de forma secreta, né? Sem transparência nenhuma, assim como muitas inovações surgem nos Estados Unidos de investimentos no complexo militar totalmente secretos, né? Tem lá a Mariana Mazzucato com aquele livro do iPhone, todas as pecinhas do iPhone surgiram de inovações financiadas pelo Estado, Claro. né? Embora as pessoas achem que foi só a genialidade de um empreendedor individual, né? Então, há um problema que quando a gente começa a controlar a corrupção e exigir a prestação de contas, a transparência, essas licitações, etc., etc., tem um lado muito bom, tem um outro lado que você dificulta o planejamento pelo Estado, você dificulta a intervenção e, às vezes, a escolha mesmo, a escolha de quem financiar, quem tem alguma capacidade de gerar essa inovação, quem não tem, né? Fica tudo difuso, parece que é favorecimento, que isso, aquilo. Então, é um dilema aí que a gente está passando que é difícil de ser superado. Bom, se tudo der errado agora com o governo tentando no Congresso aprovar esses pacotes, o que mais dá para fazer? Que outras medidas pode vir? Bom, mas se tudo der existe essa errado, o possibilidade. governo cai, né? Se tudo der errado, eu não sei se o governo Você chega que tá até o final. dizendo. E aí as coisas vão dar mais errado ainda, né? Mas eu acho que esse caminho escolhido, né? Ele tem algum mérito no sentido de tentar jogar para o Congresso um pouco da responsabilidade pela gestão do nosso futuro, né? Agradecemos a nossa convidada de hoje, a economista Laura Carvalho, e especialmente a você que está nos assistindo. Agradecemos também a jornalista Isadora Peron e a Florestan Fernandes Júnior. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. E na semana que vem temos um novo encontro marcado, na terça-feira, às 10 da noite, com mais um programa Espaço Público. Até lá!